Lá na capital federal, o Márcio Rocha está com a gente para falar a respeito da reunião ministerial, claro, que trata da tragédia lá no Rio Grande do Sul. Oi, Márcio, boa tarde. Oi, Ronald, boa tarde para você. Oi, Zadão, boa tarde para você também. Boa tarde a Olá. todo mundo que nos acompanha. A gente está aqui no Palácio do Planalto na expectativa de anúncios envolvendo aí novas medidas para diminuir os efeitos da enchente no Rio Grande do Sul. Por volta ali das 5 horas da tarde, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve se reunir com todos os ministros de forma presencial aqui, uma reunião ministerial presencial aqui no Palácio do Planalto, justamente para debater mais medidas para o estado gaúcho. A gente deve ter também o anúncio de outras medidas para diminuir os efeitos da enchente. Aí, qual que é a expectativa? Que hoje sejam divulgados detalhes sobre a prorrogação do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União. Daqui a pouquinho, por volta ali de 3h30, 4 horas da tarde, uma reunião entre Lula, o governador gaúcho Eduardo Leite e o ministro da Fazenda Fernando Haddad. Eduardo Leite deve participar dessa reunião de forma virtual, deve ser realizada ali por volta das 3h30 da tarde. E depois dessa reunião, a gente tem a expectativa de que novos anúncios, né, devem ser feitos. Haddad também afirmou que não deu mais detalhes, mas o governo federal deve preparar um auxílio financeiro direto para as famílias afetadas pelas enchentes. Mas o Palácio do Planalto ainda vai definir como vai funcionar esse auxílio, além do formato. A gente lembra também que Lula se reuniu com Haddad, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, mais cedo nessa segunda-feira, justamente para discutir os principais assuntos da semana e os detalhes das ações. Nos bastidores, a informação é que a equipe econômica apresentou uma proposta para adiar a cobrança da dívida do Rio Grande do Sul por 2 anos, mas em contrapartida, o Executivo, o Palácio do Planalto, pediu uma garantia de que esses recursos sejam utilizados para a reconstrução do Rio Grande do Sul. O governo já anunciou aí um aporte de 51 bilhões de reais para medidas emergenciais lá no estado gaúcho. E além disso, outras medidas já foram incluídas, já foram anunciadas também pelo Poder Executivo aqui, o Palácio do Planalto, para ajudar pessoas físicas que vivem no estado, como por exemplo, antecipação do Bolsa Família, seguro-desemprego e restituição do imposto de renda. A gente lembra que uma análise preliminar do governo do Rio Grande do Sul prevê que serão necessários quase 20 bilhões de reais para reconstruir o Estado. E a Confederação Nacional dos Municípios estima um prejuízo para os 446 municípios, né, do Estado atingidos pelas cheias, chegando aí a quase 9 bilhões de reais. Então, na expectativa pelos anúncios do governo, qualquer novidade, chamo vocês aí. Boa. Valeu, Márcio. O governador Eduardo Leite falou sobre a questão da necessidade do investimento e de suspensão da dívida, entre outros aspectos. Ele falou isso aqui, ó. As conversas com o ministro Fernando Haddad têm sido muito positivas. Ontem falei também por telefone com o presidente Lula. Tenho boa expectativa que possamos dar este passo importante no tema da dívida juntos. Eles estão conscientes de que isso é um passo. Nós vamos precisar mais, né? Nós vamos precisar dar outros tantos passos aí pela frente para poder ajudar o estado do Rio Grande do Sul a se reerguer com força e rapidamente, que é a nossa maior preocupação. O governador chegou a falar aí de 2 anos de suspensão da dívida, mas tudo indica, Zaidan, que esse prazo vai ser de 3 anos, com uma possibilidade de zerar a taxa de juros durante esse período, um dos aspectos mais importantes para esse encaminhamento daquilo que ainda não temos data para se imaginar quando que vai começar, que é a reconstrução do Rio Grande do Sul. É o mínimo, né, Ronald? Porque os estados, quando pagam as parcelas para a União, essas parcelas são reajustadas com correção monetária mais 4% de taxa de juros. Então, você elimina a cobrança desses 4%. A correção monetária é muito difícil, seria até ilegal não considerá-la, porque senão você estaria prejudicando todas as outras unidades da federação, porque a não correção significa pagar menos, em termos reais, né? Não em termos nominais. E tem de suspender 2, 3 anos. O fato é que nós temos o Rio Grande do Sul, que em número de municípios, ele é o terceiro do país. Só tem menos municípios que Minas Gerais, que é o que mais tem, e São Paulo. O Rio Grande do Sul
tem 497 municípios. 90% desses municípios foram atingidos. 90%. Então, é uma devastação inédita. É um estado inteiro que foi devastado. E, na verdade, muitas vezes esses cálculos de reconstrução, eles são feitos em cima das grandes obras que serão necessárias, né? Pontes, infraestrutura sanitária, muita coisa terá de ser reconstruída, refeita. Mas, na verdade, esse pacote que foi anunciado no fim de semana, de 12 bilhões, que faz parte do pacote de 51 bilhões, esse pacote tem o objetivo também de alcançar as pessoas. É o mecânico que perdeu sua oficina, é o produtor de legumes, de frutas, de verduras em pequena escala, né? Propriedade familiar, sujeito que ganha vida vendendo queijo, requeijão, que ele mesmo faz, o cara que tem ali meia dúzia de vaquinhas de leite. E esse cara está sem nada, ele perdeu tudo, absolutamente tudo. Nós temos 500 hectares de vinhedos destruídos. Então, é preciso alcançar essa gente já. É o cabeleireiro, é o prestador de serviço de maneira geral, o cara que tinha uma oficina e não tem mais nada. O equipamento que ele tinha foi destruído. Então, salários que deixam de ser pagos, quando não há, simplesmente a decisão de, assim que for possível, demitir. Assim que o patrão tiver dinheiro, ele vai demitir. Então é preciso socorrer toda essa gente. Haverá duplicação do seguro-desemprego, antecipação de restituição de imposto de renda, prioridade para os gaúchos, o que é corretíssimo. E também, claro, a decisão de permitir o saque no fundo de garantia. Mas tudo isso ainda é a borda do problema. O problema é realmente gigantesco. Reconstruir cidades. A gente fala com grande pesar, claro, e sabe o tamanho do estrago que aconteceu em Petrópolis, que aconteceu em Nova Orleans. Nós estamos falando de um estado quase inteiro. Um estado que se você considerar sul e sudeste, ele só é menor que Minas Gerais, considerando sul e sudeste. É um estado maior do que São Paulo, maior que o Paraná, maior que o Rio, claro, e que o Espírito Santo, que são estados pequenos, maior que Santa Catarina. Sul e sudeste, ele só é menor que Minas Gerais. E está devastado. Então, a tarefa de reconstrução será gigantesca. E o lamentável, né, Ronald, é que diante de uma tragédia, uma palavra que muitas vezes é usada de maneira banal, mas nesse caso não há a menor dúvida, é uma tragédia, haja a malícia, a maldade, né? A mentira deslavada, a mentira com interesse político, a tentativa de levar as pessoas ao pânico, levar as pessoas a uma desestabilização emocional, provocar atritos que não existem. Quer dizer, é uma safadeza, uma canalice. Muita coisa, nas tragédias, muita coisa boa vem à tona, né? Muitas reações de solidariedade. Sairemos melhores, né, Zaidan? Como o pessoal sempre fala, né? Mas você tem, na tragédia, muita gente que expressa misericórdia, piedade, solidariedade. Isso é muito bom. Mas também vem à tona a canalice, né, Ronald? Zaidan, ao longo desses dias, algo que me chamou a atenção, eu fiquei durante muito tempo só lendo as coisas ou vendo as coisas, era a repetição exatamente disso, né? Todos os dias. E o que é mais impressionante, Zaidan, nesse discurso de quanto pior, melhor, e o que eu puder fazer para prejudicar, e o que eu puder levar o caos para onde o caos já está instalado, é que esses mesmos, e normalmente, aparentemente, são as mesmas pessoas, os mesmos grupos ou as mesmas ideias que proliferam com esse intuito, é de que ele não há nenhum pudor em plantar alguma coisa que vai prejudicar alguém
sabendo que aquilo vai ter um trabalho para ser desmascarado, para ser resolvido, para ser colocado no trilho novamente, para que as pessoas não desacreditem da necessidade de apoio que aquela região precisa. E na sequência já vem uma outra, não há nenhum pudor em criar sistematicamente algo que supere a anterior. É um processo, sabe? Criar formas de poder atender as pessoas. Doar só não adianta, porque se doasse e não tivesse um processo de recepção de mercadorias, de distribuição, de gestão daquilo, nada daria certo, viraria o caos, né? Seria uma loucura completa, desde o resgate de animais até a doação de 1 quilo de arroz. Tudo seria terrivelmente inadministrável se não tivesse processos. Mas existe um processo do caos. E esse processo é nocivo demais. E eu acompanho com muitíssima tristeza ao longo dos últimos dias a impossibilidade de estar aqui, como isso é recorrente e parece que não vai ter fim. Essa é uma tragédia colossal, sem precedentes, mas que voltou a levar ao ímpeto de pessoas de uma índole absolutamente horrorosa a vontade e necessidade de levar isso adiante. É muito triste, viu, Zaidan? Não há dúvida, Ronald. E claro, é normal, antes de haver redes sociais, você tinha reações pessoais, assim, absolutamente descoladas da realidade, né? E as teorias conspiratórias, aquela coisa toda, mas ficavam restritas ali ao boteco, a conversa na calçada, esse tipo de coisa. E repito, que alguém reproduza essas bobagens ali. O grande problema, o que é muito preocupante, é quando você vê esse nível de canalice aparecer no Congresso Nacional. Virar comportamento corrente, rotineiro, corriqueiro no Congresso Nacional. É realmente terrível. E você tem também a canalice perfumadinha, né? Que é a turma que nem menciona os problemas que estão acontecendo no Rio Grande do Sul, nem menciona, nem entra no âmbito da tragédia, nem expressa alguma solidariedade a respeito, mas com ares de intelectualidade, fica dizendo que é preciso ficar de olho na questão fiscal, né? Porque precisamos ver exatamente. Não. Primeiro que já havia uma obsessão doentia pela questão fiscal. E o equilíbrio fiscal é uma obviedade que é importante, né? Ninguém discute isso. É perda de tempo discutir isso. É uma obviedade. Mas é impressionante como numa hora dessas não há outra prioridade. A prioridade será reconstruir o Rio Grande do Sul. E quando você tem a possibilidade de usar o dinheiro da dívida, que é um dinheiro que a União não tem, porque ela não recebeu, esse dinheiro ficar no Rio Grande do Sul, desde que, e essa exigência é fundamental, desde que seja integralmente utilizada cada parcela suspensa, seja integralmente utilizada na reconstrução do Estado. É isso que interessa agora. E aí alguém vai, mas isso de certa maneira, você está abrindo mão de uma arrecadação. Olha, tenha paciência. Tenha paciência. Então, além da canalice explícita, burra, estúpida, né, que sai pelos poros, você tem a canalice perfumadinha também, que está sempre preocupada com a questão fiscal.